isso, minha gente! Estamos começando pela TV Horizonte, da Rede Catedral de Comunicação, programa Jogada de Classe, que vai ao ar todos os dias de 1 às 2, com reprise às 11 da noite. E você pode acompanhar o programa Jogada de Classe pelo seu celular. Basta baixar o aplicativo da Rede Catedral pelo app Store ou pelo Google Play. É muito simples, baixe o aplicativo e confira o Jogada de Classe, assim como os demais programas da nossa querida TV Horizonte e também da nossa querida Rádio América, que tem uma grande audiência, né? Principalmente no meio católico. Tudo isso no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Nenhum de nós aqui pode dizer que o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos foi uma ruim, né? Que antigamente, isso foi a partir de 1900 e... Não, o 2003. 2003. Cruzeiro foi o primeiro campeão. Exatamente. Cruzeiro, né? Muito bem. Sempre muito interessante, muito emocionante, mas para nós mineiros, que já vivemos a emoção de ver os nossos clubes disputar lá em cima, o Cruzeiro foi campeão 2 vezes consecutivas, bicampeão, com o Marcelo Oliveira, no comando do Marcelo Oliveira como técnico, né? Desta vez a coisa inverteu. A nossa emoção, uma emoção triste, ruim, né? Se diz respeito à situação dramática do Cruzeiro e uma situação perigosa até então do Atlético, né? Eu até disse aqui, parece que eu vou ser contraditório, né? Que eu acho que o Atlético não cai de jeito nenhum. Realmente eu acho que não cai de jeito nenhum. Mas ontem eu fui questionado aqui, não, está correndo risco. Eu leio, ouço, etc., e que realmente muita gente acha que o Atlético ainda corre risco. Porque se perder, por exemplo, hoje, e o Cruzeiro vencer, por exemplo, amanhã, fica 2 pontos só de diferença. Uma boa tarde para você, não te interrompendo, mas já te interrompendo. Até porque eu não te chamei ainda. Né? Mas você vai me chamar depois, com certeza. Até mesmo para você poder falar. É uma rodada perigosa. Perigosa. O Atlético pode ficar 2 pontos da zona do rebaixamento, então... caso acontecer tudo de errado para o Atlético nessa rodada. Então são fortes emoções neste mês de semana, né? Agora, o atleta está lá vivendo a vida dele, lutando, treinando, técnico cujo aproveitamento está pior do que o do Santana, do Rodrigo Santana, né? Quer dizer, ele não está fazendo um bom trabalho, evidentemente, claramente, mas foi chamada a diretoria que é culpada disso. O Cruzeiro, numa situação complicadíssima, e o Cruzeiro tomou algumas atitudes aí, né? Vem tomando algumas atitudes que está dividindo o torcedor, está dividindo a opinião pública, a opinião de comentaristas, de torcedores, etc. Que uma das questões é a questão do silêncio. O jogador não pode falar. Isso não muda absolutamente nada, na minha opinião, na opinião de outros, e outros acham que muda sim, que não deve, né, não deve falar, deve jogar, etc. Essas coisas que a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Acima de tudo, isso é o principal. Respeitar a opinião de cada um. Cada um tem a sua, vamos respeitar. Agora, uma outra coisa que está sendo questionada por alguns é a questão dos jogadores, ex-jogadores, ídolos, né, ainda ídolos, fazendo chamada para que o torcedor compareça e lote o Mineirão. Primeiro, eu acho que lotar não vai. Apesar do preço muito baixo, devia lotar, porque tem que ir lá, o torcedor do Cruzeiro tem que prestigiar qualquer jogo, todo jogo, se possível, mas principalmente esse jogo. Agora, eu vi no jornal aí, voluntariamente os ex-jogadores, voluntariamente não. Se a diretoria não pedisse, eu duvido que qualquer um deles, por mais amor que tenha o Cruzeiro, fosse gravar, colocar a cara na frente para pedir o torcedor para ir, porque não precisava de pedir o torcedor para ir. O torcedor do Cruzeiro, o torcedor do Atlético, o América vai me perdoar, mas o torcedor do América precisa de um puxão de orelha, né? Mas o torcedor do Atlético do América, normalmente, eles vão em todos os jogos. Uma vez ou outra, alguma coisa pode, né, alguma revolta por algum motivo, pode evitar que o torcedor vá a campo. Mas, normalmente, os torcedores de Cruzeiro e Atlético não falham com as suas equipes, com seus times. Então, não precisava, mas é uma gente muito boa, sou amigo de todos eles que compareceram fazendo essa chamada e fizeram isso para o bem. Mas dizer que foi voluntário, na minha opinião, voluntário não foi, não. Você acha que o Aristizábal ia gravar? Ia lembrar de fazer uma mensagem dessa? Nunca. Né? Bom, mas é isso aí. Então, hoje uma jornada importante para o Atlético do Bahia. Tem que respeitar, mas tem que encarar, tem que ir para frente, tem que tentar a vitória. E o Cruzeiro amanhã nem se fala. Este aí tem que ser vitorioso de qualquer maneira. Esse é que é o risco. Esse de qualquer maneira é que é o risco. Boa tarde, Minto.
Não, eu não minto, eu só falo a verdade. Felipe Minto. Boa tarde, Ruth Martins. Boa tarde, mais uma vez, meu querido Adilson Martins. E aí, essa bobajada toda que eu falei aqui? Boa tarde a todos. A quem nos acompanha não, falei sério. Pela TV Horizonte, pelas redes sociais. Bobagem não, Rolando, concordo com você. Primeiro que a torcida do Cruzeiro vem fazendo a sua parte. Apesar do time não ajudar, vivendo um campeonato brasileiro muito difícil, a torcida do Cruzeiro, a maioria das vezes, comparece, mesmo com o preço de ingresso não ajudando. Amanhã é uma exceção, mas a diretoria do Cruzeiro às vezes manteve o preço de ingresso, mesmo com um time em situação difícil. No último jogo contra o Avaí, se não foi apoio durante 90 minutos, a gente escutou muito poucas vagas, muito poucas vaias, mesmo a equipe não criando tanto contra um virtual rebaixado do Campeonato Brasileiro, precisando da vitória. Amanhã eu não tenho dúvida que a torcida do Cruzeiro vai fazer a sua parte, vai comparecer e está na hora do time dar algo em troca para essa torcida. A torcida do Cruzeiro não merece esse time que vem jogando o Campeonato Brasileiro de 2019, como a torcida do Atlético não merece o elenco que vem disputando o Campeonato Brasileiro de 2019. Torcidas que nunca abandonaram o time, que estão apoiando. A gente viu domingo no Mineirão a torcida do Atlético lotando o estádio e mais uma vez o time não correspondendo. Então que as duas diretorias pensem um pouquinho mais no lado do torcedor para que 2020 esteja muito diferente. As torcidas não merecem os times desse ano. Concordo plenamente. E acho até, voltando um pouquinho na sua fala sobre a decisão da diretoria de não deixar, né, os jogadores darem entrevista, não acho que vai resolver o problema, porque determinados jogadores é que têm falado besteira, né? Se você pegar o problema que como iniciou-se lá contra o Ceni, foi exatamente o mesmo jogador, assim como foi a declaração de domingo sobre o departamento médico. Então, que proíba, então, esses jogadores de darem, né, entrevista e deixem quem quer assumir. Você pega os meninos da base, por exemplo, você pega o Fabrício Bruno, ele não se esconde, ele dá entrevista, ele fala com muita propriedade, fala com muita calma, muita tranquilidade. Então, não é isso isso não vai solucionar o problema. E sobre a torcida não tem, na verdade, não tem abandonado o time, pelo contrário, não tem vaiado por a maior parte do jogo. O último jogo mesmo, em casa, foi no finalzinho ali que eles perderam a paciência mesmo. Verdade. Então, a torcida vai sim, e eu acredito que vai apoiar sempre, só que o Cruzeiro tem que, né, os jogadores, eles têm que responder. Exatamente. O técnico tem que responder também. O Adilson, vamos dar fazer uma barra aqui, falar do Atlético, o jogo de hoje, que é muito importante. Depois, naturalmente, nós teremos o bloco para falar do Cruzeiro, etc. Este jogo de hoje, o Atlético mais uma vez mudado, voltando alguns titulares, etc. e tal. O Bahia estava lendo, o Bahia não ganha 8 jogos. Há 8 jogos. O Bahia não vem fazendo bons jogos. Aí eu quero te cortar para falar uma coisa. O que é o mundo do futebol, né? O mesmo técnico que está dirigindo o time que não vence há 8 jogos, era um técnico que há 8 rodadas atrás era decantado como o melhor da época. No caso, o Roger Machado, né? E que venceu o Atlético aqui, né? Agora já está começando a ser questionado. Pois é, o Bahia, ele está em pontos diferentes. Em casa não vem jogando bem, fora tem jogado muito bem. É aquela história, talvez seja o propor o jogo. Você tem que propor o jogo, aí você não sabe o que você faz. Agora, você sendo reativo, jogando mais atrás, os times se lançando, aí o Bahia tem jogado melhor. Eu acho que é um jogo importantíssimo para o Atlético hoje. É um jogo importante. Mas o Atlético tem Corinthians, o Atlético tem Botafogo, o Atlético tem... Hoje é um jogo que o Atlético, se tiver oportunidade, tem que vencer. Vou voltar a falar aqui mais uma vez. O pessoal pode estar entendendo que o Orlando falou que o Atlético não cai. Eu também acredito que não caia, mas tudo é resolvido dentro das 4 linhas e com a ajuda do seu treinador, que domingo fez uma lambança em alto nível. Verdade. Então, gigante. O que acontece? O Atlético hoje, ele joga contra o Bahia. O Bahia ainda tem aspirações a pré-Libertadores. Então, quer dizer, o Bahia não tem chance de cair. O Bahia vai jogar para frente, o Bahia vai buscar o resultado. O Atlético perdendo o jogo hoje, repito mais uma vez, o Atlético perdendo o jogo hoje, na pior das hipóteses,
Se o Ceará aprontar contra o Flamengo, é difícil, mas é futebol. Faz 1-0, fecha a casinha. O Flamengo tal. com o time reserva. O Flamengo, a maioria vai ser maioria, titular. é. Não tem Gabigol, deve não ter o Pablo Mari. Arrascaeta. Amanhã, e tem o Botafogo hoje também, Botafogo e Chapecoense. Se o Botafogo vencer e o Atlético não vencer, o Botafogo já passa o Atlético. Veja só. E aí, amanhã tem Fluminense e Palmeiras. Vá que o Fluminense vença o Palmeiras. Cola no Atlético. E tudo isso é possível. Tudo isso Todas é possível. essas vitórias E o são possíveis. Cruzeiro ganhando, o Cruzeiro seria, na pior das hipóteses, o 17º a 2 pontos do Atlético. Então, tem que vencer, não deixar para poder resolver em Belo Horizonte, contra Corinthians, contra o Botafogo. Porque o último jogo é o Internacional em Porto Alegre, brigando também por uma pré-Libertadores. E hoje tem um jogo importantíssimo também para o Internacional, que é contra o Goiás. Caso o Goiás vença o Internacional, o Vai Goiás Porto Alegre? cola no Internacional. E fica 2 pontos do Internacional, que e hoje está na pré-Libertadores. Então é uma rodada, Orlando, que pode definir muita coisa aquilo que vai acontecer para as torcidas de Atlético, Cruzeiro e outras torcidas também pelo Brasil. Meu Deus do céu, tá todo mundo de barriga doendo, hein? Que coisa. Chico Sá Veículos, eu tenho um prazer enorme em falar dessa empresa, porque tem 30 anos de mercado, aceita ser usado na troca, divide a sua entrada em até 12 vezes nos cartões de crédito. Chico Sá Veículos fica localizada na Avenida Francisco Sá, número 700, bairro Prado. Centenas de carros, lindos, maravilhosos, novos, seminovos, né, carro usado, tudo de qualidade, porque eles são muito rigorosos lá. Acesse o site chicosá.com.br ou ligue 3371-2501, 3371-2501. E olha só, ainda a primeira parcela só para 45 dias depois que você assinar o seu contrato lá, tá bom? Meus amigos, portanto, vocês viram aí, Atlético, situação complicada, jogo hoje contra o Bahia, Cruzeiro amanhã, outros jogos que as torcidas, todos nós temos que acompanhar atentamente, porque muita coisa pode mudar nesta que é a 39ª. Hein? 35ª rodada. 35ª rodada. São 38, né? 38. Depois ficou faltando mais 3. Fica de olho aí, a gente volta.